Olá! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! A paz do Senhor! Como está você hoje? Está bem? Graças a Deus. Hoje a gente vai falar dos homens que vacilaram no reino de Deus. Um foi Judas e o outro foi Alexandre. Esses foram blasfemou contra o Espírito Santo. Dois, algo que não tem pecado. Aquele que tira sua própria vida não tem pecado. E aquele que blasfemou contra o Espírito Santo. Judas, no dia da Santa Ceia, ele se manifestou. Está lá em Mateus 26, 49 a 51. Falando de Judas. 27, do 1 ao 5, ele vendeu Jesus por 30 moedas. A morte de Judas foi o fim. Foi num dia de Santa Ceia. Está lá em Mateus 26, 14 ao 30. E fala da Santa Ceia, mas Jesus estava lá. Esse negócio todo. E sobre Alexandre. Alexandre está falando em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. E Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 33. E 18, 24. E 27, 6. Tudo de Atos. Meu amigo, esses dois caras foram taxados. O próprio Alexandre, o Deus pegou e entregou para Satanás, porque ele blasfemou, não tinha mais jeito. E o Judas fez tanta maldade que não aguentou, tirou sua própria vida, botou a costa. Vocês conhecem, né, a história de Judas? Se matou. Amigo, brinque com qualquer coisa dessa terra. Brinque com advogado, brinque com qualquer coisa, menos com Deus. Esses dois cabas tiraram onda com a cara de Deus. Olha o que aconteceu para ele. Alexandre foi entregue a Satanás. Alexandre é o comparsa dele. E Judas não suportou porque vendeu o mestre por 30 moedas e pegou, se atirou num barranco. Se ele não morresse enforcado, ele morria de queda. Mas de qualquer jeito ele não aguentava. Mas se esses dois caras tivesse arrependido e pedido perdão, o que vocês acham? Eu pedir para vocês fazerem um comentário aí, tá bom? Jesus perdoava sim ou não na época de Jesus? Fica aí na sua vontade. Judas, se ele tivesse arrependido, Jesus tinha perdoado. Mas a amargura de Judas foi tão grande que a cobiça por causa do lixo do dinheiro, o lixo que levou a cobiça para vender o mestre. E Alexandre blasfema contra o Espírito Santo. Ele era homem maligno e era de Deus. Filho de Filipe. Mas é o Filipe que está aí, né, na Bíblia. Então, meu irmão, esse é o do Egito também, esse Alexandre. Um que destacou no meio deles. Então, meu amado, esses dois caras pegaram uma promoção arretada. Um tá morando nas costas de Satanás e o outro no colo. E todos os dois tá ferrado. Então, cuidado você para não tirar sua própria vida ou falar besteira sobre Deus, dizer que Deus não existe, que Deus não há, não vem. Olha, fica calado porque Deus é Deus e Deus não pode estar por aí, espalhando por aí para falando besteira sobre ele. Então tem cuidado, tá bom? O alerta foi, Glada. Veja bem, esses dois safados se ferraram. Esses dois sem vergonha se ferrou direitinho. Um foi entregue a Satanás e o outro nem foi entregue, se entregou-se. A loucura tirou sua própria vida. Presta atenção, vaso. Se está passando por essa dificuldade, ainda há tempo para tu. Existe Jesus como advogado. O mestre, Rabi, ele está conosco.
Ele advoga qualquer causa que nós fazemos, que nós faz. A gente troca o intestino, bota na cabeça o juízo do bucho. Muitas vezes a gente faz muita besteira na vida. Quando a gente está agoniado, a gente pega, a gente diz que Deus não existe. Cuidado! Tenha cuidado, e muito cuidado, para não acontecer a causa que aconteceu com esses dois sujeitos. Esses dois sujeitos, ele se ferrou. Mas se ferrou direitinho mesmo, esses dois sujeitos. Judas tirou sua própria vida, não tem mais chance para ele. E Alexandre, ele blasfema contra o Espírito Santo, contra Deus, contra Jeová. Lascou, perdeu. Ele foi entregue a Satanás para poder ele aprender a ser homem. E era de Deus. Quantos não tem por aí de Deus? Dizendo que Deus está arrancando perna, braço, arrancando olho. Deus não é mal não, presta atenção. Faça sua análise. Nós é que vai pegar tudo que faz isso. Primeiro nós pegamos o ódio. Segundo, a gente pegamos o objeto que provoca a destruição. Tu quer o que mais? Aí vai dizer que é Deus que colocou alguém no leito com câncer, com AIDS, e leva o cara com essa doença imunda? Quando ele não quebra por amor, vai quebrar por ódio? Deus não é ódio. Cuidado. Esses caras aqui, Deus não podia fazer nada por ele, porque se ferrou. Foi ele que comprou a sua própria porcaria. Mas tem muitas vezes a gente fica falando assim, né? Nas pregações. Olha, o meu Deus vai pegar você, vai botar num leito, você vai ter que sofrer, vai ter que passar lágrimas de sangue. Deus não faz isso não, parceiro. Mas apesar da nossa língua, que atrai tanto tipo de desgraça para nós, que ela é bênção e é maldição, é nós que pode acontecer isso conosco. Ponto. Eu não falo de provocação de vício, mas quem está no vício, qual é o segredo dele? É esperar a morte, é esperar os problemas. Eu falei de vícios, não gosto de falar nome de vícios. Vício é problema, ciclo ruim. Então vocês estão no vício, sabendo que até na carteira do cigarro tem lá escrito: cigarro, casa 480, caso de câncer. Pronto. Se por acaso ou eu ou você pegar um prêmio desse, foi Deus que colocou você no leite ou foi a gente sabendo e buscando ele para dentro de nós? Então não é Deus que está colocando doença em nós. Nós que estamos se arrumando devagarinho, pegando os problemas e botando para dentro. Então para de fazer besteira. Você vê que esse tempo todo eu não falo de vício, não falo de nada, mas porque aqui é assim. Judas, ele beijou o mestre. Ele beijou o mestre e disse: esse é o que vocês vão matar. E ele ficou com a porcaria das 30 moedas. Quer saber da moeda? Está lá em 27 de Mateus, do 1 ao 5. Moeda, a morte de Judas, gerou a morte, porque foi amarga a vida dele. Foi triste. Alexandre, eu não sei muito o que aconteceu com ele, com Alexandre, mas presta atenção. A Bíblia relata que ele blasfemou. Ele pecou contra Deus. 2 pecados que Deus não gosta de perdoar e não perdoa. Quem tira a sua própria vida e quem fala que ele não existe, ou que ele é assim, ou fica dizendo que ele é Deus mal. Que arranca a perna, coloca câncer, coloca AIDS, coloca depressão. Que é isso, papai? Que Deus é esse que cura e sara e também provoca doença? Ele coloca você na prova, mas ele vai estar lá junto com você. Eu creio que Deus colocou eu em prova. 2019 para 2021 eu estava com depressão, 3º grau. Mas Deus nunca me saiu de lá. Mas eu tentei arrancar minha cabeça 5 vezes. Foi na hora que eu fugi muito. Quando eu fugi da presença de Deus muito, foi na hora que ele quis me atentar, o inimigo da alma, que ia tentar arrancar minha cabeça. Mas quem provocou? Eu estava na empresa, não aceitei ter saído da empresa. Olha só, eu sou dono da empresa? Não, e porque eu queria ficar lá de qualquer jeito? O intestino, às vezes, vai para a cabeça. E o juízo vai para o lugar do intestino, tá vendo aí? Que faz eu dizer que quero ficar lá e fiquei doente 2 anos. Fui para psiquiatra, eu tenho um laudo médico, eu tenho um bocado de coisa esquisita. Sabe por quê? Porque eu queria um objeto que não era meu. Então, meus amados irmãos, cuidado.
Muito cuidado o que você fala, o que você diz, o que você pensa, porque é provocar. 2022 eu tive uma raiva daquele modelo, com a ressaca da depressão, aí meu coração inventou de parar. Olha só que coisa que eu provoquei para mim. Tá vendo? A ressaca da depressão e eu fiquei com muita raiva. O homem é amor, por que ele se enraiva? Porque ele vai juntando lixo dentro dele. Certo? Então vamos lá, a gente falou tudo, né? A gente falou de Alexandre e falamos de Judas. Esses dois caras estão tampados, ferrados. Não tem volta para ele. Cuidado, se prepara você, rapaz. Mas não acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses dois caras. Esses dois caras foi complicado. E sem contar os outros caras que depois eu vou pegar lá. Os filhos dos profetas, bagunçando dentro do templo, o fogo vem e consumiu ele. Tem muito péssimo exemplo. Viu? Muito péssimos exemplos dentro da Bíblia, aqueles que zombam, aquele que acha que Deus não existe. Deus existe. Se eu estou aqui conversando com você, eu já tive experiência própria com ele. Eu nunca vi Deus. Mas se eu disser assim, doença sai em nome de Jesus, e ela sai. Eu já vi o câncer, eu já vi depressão, eu já vi muitas coisas indo embora. Em nome de Jesus. Por isso que eu acredito que ele existe. E quem expulsa demônio, quem expulsa doença, quem expulsa problema, como é que ele vai colocar problema não para você ir adorar? Não. O problema surgiu porque você guardou ele dentro de você. Cuidado. Jogue no mato. Jogue no mato, não pode acontecer o que aconteceu com Judas ou Alexandre. Eu fugi, mas gerei muito problema para mim. Então, amado, dê um bom dia, Pai do Senhor. Que Deus o abençoe você. Tenha um ótimo dia.